E aí, turma que chegou aqui por meio de um link especial. Você, é claro, é muito especial para a gente. Por isso, essa aula foi oferecida para você, porque sabemos que você precisa ser um aluno completo, não só que domina as linguagens, não só que domina as ciências humanas, mas também as ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Você vai ser um aluno completo. Você sendo um aluno completo, você vai se dar bem na prova da UEMA, em outros vestibulares, no próprio Enem, em provas do concurso. Não importa o seu foco, o céu é o limite, beleza? Então vamos começar com essa frase de motivação: o céu é o limite. Você pode ser aquilo que você quer, desde que você lute para isso. Lembre-se, a distância entre o sonho e a realidade é a disciplina. Para isso precisamos ter disciplina. E disciplina é fazer aquilo que você precisa e não o que você quer. Às vezes o que você quer é dormir até mais tarde, mas o que você precisa é acordar cedo. Então quando você tem um sonho, você luta por ele, você é disciplinado, beleza? Então sem mais agora, vamos para a nossa aula de hoje, que é uma aula de estrutura atômica e semelhança atômica. Não é à toa que eu escolhi esse conteúdo. Sou um professor de química e também de matemática, mas minha formação é química, e eu separei esse conteúdo porque ele é fundamental em qualquer área que você pretenda fazer vestibular, porque a química vai estar lá presente, até mesmo no próprio Enem. Então, estrutura atômica, átomo de Rutherford. Pessoal, primeiramente, o que é o átomo? O átomo ele é visto como uma partícula, ele surgiu com a ideia de uma partícula indivisível, que não se divide. Hoje nós sabemos que não é bem assim. A ciência nos provou que não é bem assim. Mas quando surgiu na Grécia Antiga, isso o trabalho do filósofo, o professor Romário pode muito bem explicar, e eles procuravam explicar muitos fenômenos da natureza, mas sem a tecnologia que nós temos hoje. Então eles usavam a observação. Então Demócrito, Leucipo, eles observando a matéria, tudo que existe ao nosso redor, que tem massa, que ocupa espaço, eles perceberam e começaram a imaginar o seguinte: tudo é feito de alguma coisa. Se a gente pudesse ver o início de tudo, esse início seria o átomo. Daí essa ideia por muito tempo foi ignorada, até que foi levantada novamente, mais ou menos pelo período da Revolução Científica, por John Dalton, Rutherford, Bohr, enfim, Thomson. Então, vários estudiosos começaram a imaginar o que seria esse átomo. Então, aqui para nós hoje, a estrutura atômica, que é um átomo que lembra o modelo de Rutherford, a gente precisa entender o seguinte: isso daqui vai ser o nosso átomo, belezinha? Esse átomo, ele é composto por um núcleo, essa parte redondinha aqui, ó, como se fosse um caroço de abacate, esse é o nosso núcleo. E esses anéis são a eletrosfera. Então o átomo é dividido em duas partes, basicamente: o núcleo e a eletrosfera. Quem está dentro do núcleo são duas partículas. Observa bem, nós estamos falando do átomo. Dentro do núcleo do átomo existem duas partículas: os prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que têm carga neutra. Eles estão dentro do núcleo. Quem está dentro do núcleo pode ser uma pergunta de uma prova: prótons e nêutrons. Quem está dentro do núcleo, próton e nêutron. Carga do próton, positiva. Do nêutron, nêutron. Eletrosfera, são esses anéis. Okay? Nesses anéis estão os elétrons. Os elétrons estão na eletrosfera. Beleza? Faz sentido. Os elétrons são carga negativa. Então o átomo ele é composto por partículas. Essas partículas são próton, nêutron e elétron. As três partículas básicas. Existem outras partículas. Mas você não está aqui para ser um estudante de física, química, quântica, enfim. Eu estou te explicando o que você precisa saber. Belezinha? Se você quiser aprofundar, a gente pode ainda mais. Mas o que cai no vestibular são isso. Essas três partículas básicas, via de regra. E o que é que você precisa entender agora, meu caro colega? O que é um átomo? Esse átomo, ele é um átomo neutro. Ou seja, a mesma quantidade de carga positiva é igual à carga negativa. É isso que faz um elemento químico. E já que eu vou te situar, que você já deu uma viajadinha legal aí. Vamos lá. Isso que é um elemento químico. Elemento químico. Como assim, professor? Vamos lá, vamos se situar. O átomo, como eu te expliquei, ele veio de uma ideia, né? Ele é o início de tudo.
Mas aí nós temos a tabela periódica, beleza? Não sei se você sabe, mas dentro daquela tabela periódica, aqueles vários quadradinhos são vários átomos. Mais convencionalmente, a gente chama de elemento químico aquilo dali. Beleza? Tem as colunas, lembra que as famílias, os períodos. Então, aquela tabela periódica, ela é formada por átomos neutros. Ou seja, a mesma quantidade de carga positiva tem que ser igual à carga negativa. Para dar neutro, o que eu tenho de positivo tem que se anular no negativo. Não posso ter mais negativo, tem que ser igual ao positivo para se anular e ser neutro. Faz sentido? Então, dentro da tabela periódica, cada quadradinho daquele é representado um átomo neutro. Tranquilo? Ou seja, próton tem que ser igual a elétron. Aqui dá um exemplo. Na tabela periódica você vai ver na primeira família o sódio. O sódio tem dois númerozinhos em cima. Aqui é outra aula, explicação desses números, mas eu te adianto. Esse número menor significa quantos prótons eu tenho. E próton é carga positiva. Então eu tenho 11 prótons. Se eu tenho 11 prótons, para ser neutro, que eu sei que é neutro, eu vou ter quantos elétrons? 11 também, professor. Tem que ser a mesma coisa. Exatamente. Você está vendo como é que você é fera em química? E você nem sabia. Semelhança atômica. Dentro disso daqui tem outras explicações. A gente poderia... Aqui tem várias aulas, né? Eu estou focando em estrutura atômica e semelhança atômica. Mas a gente pode estudar só tabela periódica. Enfim, a química é um leque imenso, beleza? Mas tudo tem um começo. Então vamos com calma. Semelhança atômica. Existe átomos parecidos? Existe. Não iguais. Existem átomos parecidos, assim como as pessoas. Então essas semelhanças elas podem ser o mesmo número de prótons. Vamos lá. Eu tenho esse átomo aqui, ó, e tenho esse outro. São coisas diferentes. Mas digamos que eles têm a mesma quantidade de prótons. Então eles vão ser chamados de isótopo. Porque isótopo é quem tem o mesmo número de prótons. Tranquilinho? E se eu tiver dois átomos, e esses dois átomos eles tiverem a mesma quantidade de nêutron? Veja, eles são diferentes nos prótons, eles são diferentes no elétron, mas se eles tiverem a mesma quantidade de nêutron, eles vão ser chamados de isótonos. Olha só a dica que eu dou para você: isótono, de nêutron, N de nêutron, isótopo, P de próton. Quem é isótopo? Quem tem o mesmo número de próton. Quem é isótono? Quem tem o mesmo número de nêutrons. Professor, essas palavrinhas difíceis podem cair sim. Elas podem vir associadas, contextualizadas em uma questão, beleza? E a sua compreensão desses termos, do significado desses termos, elas vão ser decisivas para você acertar a questão e gabaritar. Tranquilo? Então é preciso assim. Então vamos lá. Isoelétrico. O que são isoelétricos? São átomos diferentes que têm o mesmo número de elétrons. Nós estamos falando de semelhança, não é isso? Então eles são semelhantes no elétron. Eles vão ser chamados de isoelétricos. E por fim, isóbaros. Isóbaros. Quem tem o mesmo número de massa. Como assim, professor? Massa. Esse númerozinho aqui, ó. Esse númerozinho que vem aqui embaixo, na tabela periódica, ele é a massa. Se eu tenho dois átomos que tem esse mesmo númerozinho aqui embaixo, que é o número maior, ele é o número de massa. Tranquilo? Algumas tabelas periódicas eu vim invertido. O maior vem em cima e o menor vem embaixo. Só que você nunca vai confundir. O menor sempre é o número de próton, é o número atômico que a gente chama, e o maior sempre é o número de massa. Tranquilo? Respira. Você pode voltar, você pode notar. Tranquilo? Então vamos lá. Exemplo. Criei átomos fictícios. Eu usei símbolos X, o Y e o Z. Aqui são 3 átomos. Aqui são 3 elementos químicos. Digamos que eles estão na tabela periódica. Então vamos interpretar. Vou te ensinar a interpretar. Vamos lá. Esse átomo aqui, ele tem quantos prótons? Quantos prótons? Está aqui em cima, 22. Eles têm quanto elétron? 22 também, porque é um átomo neutro. Belezinha? Próton tem que ser igual a elétron. Positivo tem que ser igual a negativo. Professor, eles têm quanto neutro? Olha só, nêutrons. Você tem que diminuir 44 menos 22. Sabia disso? Para você descobrir, tá sabendo agora, né?
Para você descobrir quantos nêutrons tem um átomo, você pega o número maior menos o menor. A massa menos o número de prótons. 44 menos 22 vai dar também 22. Não é isso? É isso mesmo. E a massa é 44. Vamos revisar novamente. Próton. Se me deu um símbolo na prova e está me pedindo quantos prótons tem, eu já vou direto nesse número menor. Elétron, número menor. Nêutron, eu tenho que fazer essa conta. 44 menos 22. Descobri os nêutrons. Lembrando, ó, próton, elétron e nêutron são nossas partículas que tem dentro do átomo. E a massa é esse número maior. Belezinha? Então agora vamos para o próximo. Y. Aqui eu tenho quantos prótons? 23, professor. Aqui eu tenho quantos elétrons? 23, professor. Aqui eu tenho quantos nêutrons? Professor, 45 menos 23. 5 menos 3, 2. 22. E a minha massa é 45. É sempre o número maior. Dá para fazer rápido, você vai vendo que depois vai. Próton, número menor, 22. Elétron, 22. É o número menor também. Próton e elétron tem que dar o mesmo. Nêutron, 45 menos 22. 23. E a massa, 45. Então, o que a gente tira de conclusão aqui? Professor, só muita bagunça. Não. Além disso, o que a gente tira daqui? Vamos lá. Quem é isótopo? Quem tem o mesmo número de próton. Esse tem 22 prótons, o X, e o Z tem 22 prótons. Então eles vão ser chamados, o X e o Z vão ser chamados dois átomos diferentes. Olha só. O X e o Z vão ser isótopos. Por que, professor? Isótopos. Porque eles têm o mesmo número de prótons. Eles são átomos diferentes, mas têm o mesmo número de prótons. Não é isso? Isótonos. Vamos lá para o isótono. Vamos focar só no neutro. Olha só. O X e o Y têm a mesma quantidade de nêutrons. Então o X e o Y são isótonos. Belezinha? Isoelétricos. Quem tem o mesmo número de elétrons? O X e o Z. Não é isso? O X e o Z têm o mesmo número de elétrons. Então o X e o Z, além de isótopo, também são, vou botar bem pequenininho, mas o importante é você saber que está aqui o nome, isoelétricos. Beleza? Então o X e o Z têm o mesmo número de prótons e automaticamente o mesmo número de elétrons. Não é isso? Então o X e o Z são isoelétricos. E quem tem o mesmo número de massa? Opa! 45, 45. São iguais. Y e Z são isóbaros. Tranquilo? Você pode revisar? É claro. Essa é uma aulinha apenas para você sair do comodismo. Ou balançar com a tua estrutura e mostrar que você precisa estudar. Se você já manjava disso tudo, olha só, parabéns, viu? Vamos que vamos.